É que na Previ, os trabalhadores têm uma representação no seu conselho diretor. Na Petros também, no Funpresp. Não. O Funpresp vai pegar 8,5% do salário do servidor, 8,5% do governo do servidor e vai entregar um banco privado. Porque ele vai ser gerido por um banco privado. E aí, e com a lei é clara, não há responsabilidade do gestor. Se ele aplicar mal a grana e o fundo quebrar, nada acontece com ele. O dia que eu falei, o dia que os trabalhadores, os professores novos, se derem conta disso, o que eles vão fazer trabalhando no Estado mais? Na prefeitura, ou em qualquer órgão público? Porque nem a perspectiva da aposentadoria, mais ou menos, vai ter. Ou você passa a aplicar no mercado alguma coisa para você ter depois, né? Ou você corre um grande risco, como aconteceu com os caras do Nietzsche, né? Quando a Aeron quebrou. O pessoal lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Tinha a grana deles aplicada basicamente em ações da Aeron. Quando a Aeron quebrou, os caras ficaram com uma mão na frente e outra atrás. Tinha operário que quando foi ver, ele tinha R$2.000 de fundo. R$2.000 não, $2.000 de fundo. Então, assim, eu acho isso, Rodrigo. Posso estar enganado, torço para estar completamente enganado. Mas eu acho que o pior ataque está vindo do MEC, que é um ataque que as pessoas não estão prestando atenção, que ele está correndo nas comissões do Congresso, é em silêncio e ninguém está fazendo muito alarde. Mas o bicho vai pegar. Bem, gente, nós temos, na minha conta aqui, 10 minutos para encerrar. Agora acho que só um minuto para o encerramento. Eu devia ter falado antes para pedir para vocês já fazerem o encerramento. Então a gente tem que talvez desse mais uma rodada. O Leonardo fala muito. Aí, dessa vez ele tentou correr. Acho que a gente podia. A gente abre assim mais para 3 perguntas, aí vai espremendo o tempo de resposta deles, mas acho que dá para dar mais oportunidade. Você pode levantar e se apresentar, por favor? Você levantar aí. Você vai entrar na fila. Você está gravando. Bom, meu nome é Cristiano, sou do 8º período de Economia. E eu queria saber, voltando lá no golpe, lá no golpe a mídia teve bastante importância, né, no golpe em si mesmo. Eu queria saber o que vocês acham sobre a regulamentação da luta. Se isso ajudaria, acha que ajudaria de alguma forma. Tem mais alguém? Bloco? Não, mas acho que não tem mais ninguém. Tem mesmo. Última oportunidade, Thiago. Já estão no tempo. Eu vou pedir para vocês fazerem a resposta agora, aproveitar de fazerem considerações finais sobre e dessa vez eu vou voltar a controlar o tempo de vocês. Pode ser assim, 5 com tolerância máxima de 7. Então eu falo também que eu comecei daquela outra vez, o Leonardo foi. Bom, querido, eu realmente não entendo muito do assunto. Não é uma coisa assim, pode ter leitura, não posso ter pesquisa, realmente eu não sei escrever detalhe. Saiu agora um livro recentemente sobre a mídia e a ditadura militar. Não me deu o nome do autor, mas se depois passar para você para não tiver. Eu sou favorável à ideia do controle social da mídia. Agora, como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar numa economia privada, numa economia capitalista, realmente eu não sei dizer. Na verdade, eu sou favorável à socialização. Mas assim, como fazer isso, realmente eu não sei. Acho que você precisa de uma lei, por exemplo, que ajude a quebrar o monopólio de empresas como a Globo. Que permita, por exemplo, mais programação regional, que facilite para que sindicatos e associações populares possam ter canais de TV, mecanismos de transmissão de TV. Eu sei que há um limite de quantas ondas de TV se pode botar no espaço, é um difícil, não sei como isso funciona, mas assim, eu sou favorável de que haja mais possibilidades, inclusive de municipalização, que é mais fácil também para as pessoas controlarem. Né?
dentro do assunto a ponto de te dar um detalhe específico, assim, uma ideia específica de como fazer. Já assim, para encerrar, bom, eu quero novamente agradecer ao Rodrigo, ao Maraca, aos colegas que estão ajudando a construir esse encontro. Super bom a presença de vocês aqui, né? Que a gente consiga manter isso por a semana. E chamo vocês a terem a curiosidade, que ainda não fez, até a curiosidade de ver Marx. Ver Marx é um negócio muito legal. É mesmo. Não, muda a cabeça da gente, muda muito a forma de ver as coisas. Sobretudo, nos faz, o que eu digo para o historiador tem que ser sempre, mais incrédulo, ou seja, mais crítico, duvidar mais das coisas, perguntar mais sobre as coisas. Eu acho, eu tenho um respeito e uma admiração pela figura do Marx, do Engels, fantástica. São seres humanos muito especiais na história da humanidade. Né? Segundo o amigo meu que é espírito, eu perguntei isso aí. Pô, Flávio, nunca apareceu lá o Marx numa sessão espírita dessa e tal? Ele falou, não, o Marx está purgando mais. Eu falei, ferrou, entendeu? Um dia, quem sabe, estarei em companhia dele. Né? Enfim, vou fazer esse convite a vocês. Leiam Marx, porque ler Marx é muito legal. Ajuda muito. Obrigado. Bom, essa questão da regulação da mídia, né, também com a segunda escola eu não acompanho, né, não sou muito pesado aí nesse tema, nem li os termos do projeto, né, uma coisa que foi acampada, foi elaborada dentro do PT, né, não sei nem se que segmentos eles dentro do PT, e foi levado à frente, agora está em discussão, vai estar em discussão lá nas duas casas, né. Mas mesmo não sendo versado nisso, o que me impressiona é novamente a gritaria que se tem de grupos conservadores em relação a essa lei. E novamente, assim como as meninas do Ju, né, resultado é sintoma da cubanização do país, é sintoma da bolivarianização do país, ou seja, sempre nesse sentido de maneira estéril, o negócio de maneira estéril. Bom, eu não sei realmente os termos da lei, até vi um resumo, né? Acompanho até alguns editoriais, assim, quando eu posso, do Globo, né? E do Estadão, né? Que é mais virulento ainda, né? No sentido de que quer acabar com a imprensa, quer amordaçar a imprensa, até a figura da Veja também, né? Que é amordaçar a imprensa, acabar com a imprensa livre. Agora, é aquilo um pouco já entrando na consideração final, né? Além de ler Marx, que é curioso, que eu concordo, assim, fecho isso com o que o Luiz Cláudio falou, essa proposta, né? Mas você tentar, não copiar o Marx, mas assim, ter o mesmo tesão que ele tinha, a mesma vontade que ele tinha de acompanhar a realidade dele, né? O mundo que se abria para ele, na época que ele estava escrevendo e atuou, né, como pensador, que era talvez pior do que o nosso. Mas se você for ver os textos do Marx sobre política, era isso, né? Era um Estado muito mais elitizado, né? Figuras assim, que dominavam a política. Ele até faz isso com humor, né? Ele discute isso até com humor, como é a luta de classe na França, 18 Brumário, compara o cara a uma espécie de farsa, palhaço e tudo mais, e tal. Mas isso vai não tirar, porque ele até fazia muitas análises baseadas na imprensa da época. E era também pior do que essa de hoje, né? Por isso não impediu Marx de acompanhar vivamente a política, né? Levar com interesse, né? Mais do que as análises econômicas, né? Ele acompanhava a política do seu momento, da sua época, e também, ao mesmo tempo, claro, com muito sarcasmo, né? Com muita ironia, mas ao mesmo tempo apontando reflexões, né? Apontando, sei lá, propostas, né? Possíveis brechas naquilo que ele via. Veja, não era nada de maravilhoso, era muito pior do que é hoje. Tudo isso para dizer, por exemplo, o Marx, por exemplo, tinha na época dele uma imprensa que era um absurdo de concentração, né, de monopólio, tal como é hoje. Aí eu lembro, ele ironizava, sempre podia ironizar essa questão da liberdade, da defesa que os liberais faziam da liberdade, é igualzinho hoje. Quando você olha a imprensa brasileira defendendo liberdade, é uma coisa tragicômica. É por dois motivos. Primeiro, toda essa imprensa que está aí
toda ela é filhote da ditadura. Mesmo para o estado de São Paulo e Folha, que eram anteriores, mas ele sempre deitaram no colo da ditadura, sempre recebendo poupudas, né, incentivos fiscais, né, e empréstimo. A Globo, então, a Globo é pior do que as organizações de Globo, que era basicamente o jornal, que era o principal filão dela, e a rádio, em menor escala, era uma empresa média do Rio de Janeiro. Né? Ela se transforma num canhão, né, com a ditadura militar. Né? E sempre é isso. E aí, o que mais eu falei que é tragicômico por dois motivos. Primeiro, questão histórica, e segundo, a questão de total falta de coerência com aquilo que eles pregam. Todos, se vocês forem ver, são liberais. Todas são adeptas da liberdade de mercado. Agora, elas vivem na teta do Estado. É uma coisa, o liberalismo no Brasil, isso que eu falo, o liberalismo no Brasil é pornográfico, né? Ele é uma fraude intelectual a toda a prova. A Globo, por exemplo, não admite auxílio, não admite o Estado intervir na economia. Agora você vai ver o que a Globo tem de empréstimo, né? O que ela tem de isenção fiscal. Eu estava vendo até um dado agora, semana passada, a promiscuidade da Globo com um aparato de poder tão grande que o novo comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, até semana passada, era chefe de segurança da Globo. E aí a gente vai ver o negócio, a trajetória dele. Olha só como é que ele começa. Ele começa como sargento aí de um batalhão, passa para chefe de segurança da Globo. E aí, quando é que ele foi contratado pela Globo? Nas manifestações de junho de 2013. Ele comandava a repressão. Aí a Globo gostou, deve ter gostado, se interessado, foi para a Globo. Ficou um ano, agora volta para comandar a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, assim, o que me espanta é que a falta de liberdade, a luta contra o Estado, só se manifesta nesse momento, né, no momento de regulação da mídia. Agora, se você for ver toda a prática que eles efetuam historicamente, é uma relação de total promiscuidade com o Estado. Então, daria até para entender se fosse um outro tipo de jornal, outro tipo de ideologia, mas assim, como é que pode isso por parte dos grandes divulgadores do liberalismo no Brasil? Né? Isso tem uma lei que proíbe que grupos econômicos estrangeiros controlem órgãos de mídia no Brasil, jornal, televisão e tal. Ou seja, o New York Times não pode montar uma versão New York Times Brasil. E esse pessoal que é todo contra o intervencionismo estatal, o protecionismo, nesse momento, para essa legislação, ninguém compra, os caras não reclamam, não. Se beneficia do protecionismo estatal. Aí, só para finalizar, um terceiro elemento, em relação à grita de estatismo, de que a cubanização do Brasil, a lei de regulação de mídia vai amordaçar, a Inglaterra, pelo que eu sei, não há nenhuma acusação de bolivarianização na Inglaterra, acabou de aprovar o marco regulatório. A Inglaterra, inclusive, foi uma das que primeiro levou médico cubano para lá, fez mais médico lá na Inglaterra. Também não houve essa. E olha que a direita na Inglaterra é fortíssima, até a extrema-direita. Mas você vê que o nível de debate lá é outro. A França tem um marco regulatório. Precisamos pegar, claro, tem a Argentina, que é o que eles vão mais pautar. A Argentina tem lá no Chile, também tem, que é um país ultra neoliberal. A gente pode até terminar a discussão. Sabe um país que tem marco regulatório na mídia? Estados Unidos. Ou alguém, isso pós-Obama, isso pré-Obama, que agora também estou dizendo que Obama é maoísta, né? Os Estados Unidos está uma república maoísta, Olavo de Carvalho. Enfim. Agora, tudo bem, vamos fingir que brincar de ser sério. Assim, os Estados Unidos é isso, ele encara como um absurdo. E lá é liberdade de mercado mesmo. Você quer ser livre? Você quer ser livre no mercado? Tudo bem, vá lá você. Agora não vem pegar. O Estado falando, não vem pegar dinheiro comigo não. Isso que acontece aqui. Eu quero uma liberdade de mercado que o Estado me ajude. Agora, aí só para terminar, só que o liberalismo brasileiro, além de deturpar esse princípio, que é a total independência do Estado, deturpa o outro. Não tem a coisa da competição? Você pode ver, o liberalismo brasileiro é o único no mundo que defende monopólio. Pode ver, o que é imprensa? Regida por quê? Monopólio. São 3, 4 famílias. Mas vem cá, mas o liberalismo na pega lá desde Otto, o liberalismo não é nocivo? Não. O liberalismo brasileiro é ótimo. Você pega a empresa de ônibus,
monopólio. Você pega construtor, empreiteira, monopólio. Quer dizer, tudo é monopólio. Então, assim, lá nos Estados Unidos, é isso. A gente não admite, a gente quer uma empresa tão livre que a gente não admite monopólio. E que você concorra com outros. Aqui, o que a Globo fez? Eu quero mamar dentro dos Estados e quero que o Estado quebre meus concorrentes. Foi isso que fez. Correio da Manhã, Diário Carioca, Última Hora Bem Depois, e teve um outro, agora que esqueci, Diário de Notícias, que eram os maiores que a Globo. A Globo como boa liberal, pegando dinheiro do Estado. E segundo, quebrando esses concorrentes. Gente, já para encerrar, mas pedir só mais uma pergunta de vocês para passar o Rodrigo dar uns recados finais. Mas só da parte espírita, vou comunicar a vocês que o Marx ele foi sim psicografado e que tem um texto dele sobre a miséria brasileira. Quem quiser, coloca na internet Miséria Brasileira Considerações Psicografadas. E é um texto sensacional. Diga de passagem. Eu li esse texto há anos e eu lembro da primeira frase dele. Ele diz assim: as condições de miséria na realidade brasileira hoje são muito maiores do que eu poderia imaginar no século XIX. Ele começa realmente em primeira pessoa. Gente, alguns comentários assim, sobre o andamento do evento ao longo da semana. Bom, como eu já tinha informado, como vocês já estão sabendo, é um evento na forma de diálogos. A gente trazendo pessoas de vários cursos, de várias perspectivas, todos unificados por esse eixo Marx. Então, assim, hoje a gente começou uma mesa com historiadores. Então, e falando de elementos muito concretos, escolas, período de guerra, ocupações de terra num período específico. Amanhã a gente vai dar um loop gigante e chegou até o Malagode nessa hora, vamos dar um loop enorme e vamos para uma discussão, talvez a mesa mais abstrata da semana. A gente dá mais concreta da semana hoje, amanhã a mais abstrata da semana, que é teoria e praxis, discutir essa relação teoria e prática. Então vai ter o Maracajaro, o Marco Malagode que acabou de chegar, e o Alexandre, que é do audiovisual. Essa vai ser a parte um pouquinho menos abstrata, porque ele vai falar de cinema. E aqui a gente espera também que seja algo bem interessante. Bom. Mas olha, eu só fiquei sabendo que é tão abstrata que tem uma presença já confirmada. Ah, é? O espírito do Marx. Mas pode fazer pergunta, né? Não, o Paulo Gagini perguntou se ele já... Porque Marx em Campos, ele perguntou se ele já vinha. Não, eu falei, a passagem da Milhão dele está comprada. Ele só falta ele retirar. Tá bom? Gente, então a gente aguarda vocês amanhã, 2h30 da tarde, nessa mesma sala, para o nosso segundo dia. Obrigado pela participação de todos. A gente fica muito feliz de vocês serem aqui. Teve algum que não assinou?